Bom dia, boa tarde, boa noite. Vai depender do horário que você está assistindo aqui. Esse nosso tema, no tema 41, que vai falar de trabalho. Trabalho, puxa, trabalho. A gente vem aqui para escutar um papo, uma palestra, assim, sobre alguma coisa que traga assim um alento pro coração. Você vem falar de trabalho, Brunão? Oh, meu Deus, né? Mas a gente vem falar de uns aspectos do trabalho que muitas vezes nos passam despercebidos aí. E quando a gente fala em trabalho, a primeira coisa que vem na cabeça é essa questão de esforço, de dificuldade, né? Mas se a gente observar ao nosso redor, né? Hoje, por exemplo, está um dia de sol, não está tão quente assim. E a gente observa que abelhas estão pousando nas flores. A gente observa que tem os pássaros cantando lá nas árvores. A gente observa que toda a natureza está trabalhando, né? E quando a gente amplia essa percepção, até o mesmo sol, esse sol, né, que está aquecendo o dia de hoje aí, ele também todos os dias levanta-se e se põe, e isso é trabalho, isso é execução, isso é movimento. Então a gente amplia essa percepção do trabalho para uma coisa comum no universo. Nada está parado, tudo está em movimento. E se nós estamos inseridos nesse universo, nós também somos parte desse processo de movimento. Como é que é essa ideia de trabalho para nós, né? O trabalho para nós, na nossa cultura, ele tem uma ação muito forte com castigo. Então, por quê? Porque a gente pensa que a gente foi expulso do paraíso, né? Tem aquela alegoria do passado que veio das religiões tradicionais, que a gente teria sido expulso do paraíso, né? E o trabalho é o nosso castigo. Mas se a gente pensar bem, né? Essa ideia acaba nos atrapalhando mais do que nos ajudando. Inclusive tem gente que amaldiçoa a ideia de trabalho, né? Ela pega essa ideia de trabalho e coloca ela como castigo mesmo, né? Como culpa. E qualquer coisa que acontece com relação ao trabalho torna-se um fardo, um peso, né? A pessoa reclama das tarefas, a pessoa reclama do esforço. Qualquer coisinha que saia de uma determinada rotina acaba se revelando aí um peso para a pessoa, né? Mas gente, presta atenção, o trabalho não é castigo. E todo tipo de trabalho, né? Não só o trabalho normal, o trabalho profissional, o trabalho doméstico, até o trabalho caritativo, né? Tem gente que fala assim, né? Eu tô aqui porque eu preciso cumprir, né? Uma pena, eu tenho que espiar, né? São as provas que eu tenho que fazer. Gente, trabalho é privilégio, trabalho é oportunidade. Nós não podemos relacionar o trabalho com algo pesado, algo difícil, algo que fazemos por obrigação somente. Temos que relacionar com algo que nos traz crescimento, algo que nos traz progresso. Essa é a ideia para a gente ampliar a ideia, o conceito de trabalho em nós. Trabalho então é bênção, né? Caminho de progresso e aprendizado aí para nós. Mas Brunão, se trabalha tudo isso que você falou, né? Se o trabalho é progresso, se o trabalho é aprendizado, por que eu estou insatisfeito com o meu trabalho? Porque o trabalho me causa insatisfação. Muitas vezes porque a gente escolheu o trabalho de uma forma errada, né? Então, por exemplo, né, eu não tinha opção. Às vezes eu escolhi porque eu tinha medo, né? Então, eu vou pegar esse trabalho aqui que está garantido em vez de eu me arriscar em outro. Às vezes por conveniência. Esse aqui tá mais fácil, né? Vou trabalhar nisso aqui mesmo. Às vezes até eu escolhi um trabalho por preguiça, né? Melhor fazer esse aqui que eu ganho menos, mas é mais tranquilo, do que aquele que é mais difícil, eu tenho que me esforçar mais. Então, o resultado é sempre uma questão de escolha, né? Mas também nossa escolha buscar mudar isso, buscar um desafio maior, buscar algo que nos faça engrandecer. E mesmo às vezes não sendo a questão só do trabalho profissional, qualquer trabalho complementar que nós façamos.
né? Porque não temos só o trabalho profissional. Está incluído o trabalho doméstico, o trabalho profissional, está incluído aí o trabalho junto ao próximo, né? O trabalho que realizamos para as outras pessoas. Tem uma história até que é interessante, essa questão de trabalho e de preguiça, né? Eu tinha um amigo, né, lá do passado, que um dia ele quis testar qual que era o limite da preguiça, né? Então, para testar esse limite da preguiça, o que ele fez? Ele resolveu dormir. E falou, agora eu vou ver quando é que minha preguiça acaba. Então eu vou dormir até o meu sono acabar. E aí ele dormiu um dia, aí ele dormiu 2 dias, e aí ele descobriu que o sono dele nunca acabava. Quanto mais ele dormia, mais vontade ele tinha de dormir. E por que isso acontece, gente? Porque o corpo acostuma, a mente acostuma. Toda a rotina que nós impomos, né, para nós mesmos, em termos de trabalho, de pensamento, o corpo vai acostumando, a mente vai acostumando. É a tal da neuroplasticidade, né, que os cientistas falam aí. Então, olha só. Puxa, Bruno, e agora? Bom, mas da mesma forma, se eu buscar algo que tenha que ter esforço, se eu buscar algo que eu tenha que sair da minha zona de conforto, a minha neuroplasticidade também vai fazer com que eu me adapte àquilo. É claro que vai ter ali um tempo, né? Um ΔT, um tempo em que eu vou estar me adaptando. Então não vai ser assim uma sensação tão boa, né? Não vai ser assim uma percepção tão boa, mas eu vou me adaptar. Eu vou me adaptar. Aliás, é a adaptação que trouxe esta forma biológica, né? O nosso corpo para essa condição atual, né? A evolução lá do Darwin, né? Foi as dificuldades que nós enfrentávamos, somente os mais aptos é que conseguiam superar. Então eu tenho uma fabulosa capacidade de adaptação, não só biológica, mas também de pensamento e de trabalho. Então muito importante a gente estar consciente disso. Assim que eu faço a minha escolha e eu abraço ela e eu tenho foco nela, né? Eu penso, agora eu vou realmente sair do meu quadrado, me esforçar, todo o universo conspira positivamente. Mas isso não é uma coisa mística. Isso é simplesmente o meu cérebro favorecendo esse processo que eu escolhi e que eu estou fazendo com afinco, com dedicação, com amor. Eu até pergunto o que seria de nós sem o trabalho, né? O que seria da nossa vida? A gente não teria muito sentido para as coisas, né? A gente não teria propósito, a gente teria uma imensa sensação de vazio. Inclusive isso acontece com muita gente que acaba aí optando, depois da aposentadoria, por uma estagnação total, né? É um esforço ficar parado, porque o cérebro quer buscar, o cérebro quer desafio, o corpo quer desafio. Mas aí lembra aquela coisa da rotina que eu falei? Lembra aquela coisa da neuroplasticidade que eu falei? O cérebro vai acostumando, aí você vai, né, vai parando, e vai chegando lá no fundo do lago, né, fica lá parado. Mas aí como é que fica o lago parado? Água parada acontece o quê? Da dengue, né, da zika, da chikungunya. Não é só isso não, a água parada ela fica podre, né? Deixa a água parada lá para vocês verem. E isso acontece com a gente também, né? A gente vai começando a se degradar por dentro. Então ficar parado não é bom. A gente tem que buscar sempre novos desafios para superar essa sensação de vazio, né? Tem muita gente que trabalha a vida inteira para parar de trabalhar, para se aposentar. É claro que é um mérito, é claro que diminuir o ritmo é importante, é claro que fazer coisas diferentes é importante, mas essa ilusão de que aposentadoria é fim de trabalho, fim de atividade, é algo prejudicial para nós, porque este corpo não foi preparado para ficar parado. Esta mente não foi preparada para ficar parada. Recentemente, os cientistas acharam em uma caverna uma salamandra que consegue ficar parada por 7 anos. Hã? É verdade. Tem uma salamandra que consegue ficar parada por 7 anos, sem se movimentar. Mas, gente, vocês não são essa salamandra. Vocês são humanos. E são humanos dotados de um espírito que precisa e que quer evoluir.
Então, o que eu posso fazer com isso? Bruno, o que eu faço neste trabalho de evolução, esse desejo de crescer? Né? Então, eu tenho que sempre buscar os pontos positivos do meu trabalho. Os pontos positivos que ele traz ou trouxe para a minha vida como degraus, como pedras para que eu possa apoiar os meus pés. Eu tenho que saber o que eu tenho, da onde eu começo para desenvolver a minha nova visão. Então eu estou falando em mudar a visão sobre o trabalho, mudar a visão sobre a minha evolução, sobre aquilo que eu quero para o meu futuro aí. Eu tenho que abençoar o trabalho, lembrando, pensando como seria a minha vida sem esse trabalho, né? Como é que seria da minha vida sem ele? Se eu tivesse empregado, né? E se eu não tivesse os meus desafios, né, profissionais, o que seria da minha mente? Como é que anda, né, os meus pensamentos? Então, buscar os novos desafios é a nova meta que se coloca diante de nós. E isso inclui estudar, ir atrás de informação. Gente, há 20, 30, 40 anos atrás era mais difícil, né? A gente tinha dificuldade de buscar uma apostila, um material. Hoje, naquele nosso celular, aquele aparelho lá, a gente acessa vídeo, a gente acessa apostila, a gente tem tudo na nossa mão, é só procurar. E se tiver dificuldade, pede ajuda, né? Sempre pedindo ajuda. Eu estava querendo aprender aí novas coisas. Então olha que bacana, eu me permito aprender novas coisas, eu vou estudando, eu tenho recursos, dedicar-se a algo novo na minha vida, né? Ampliar as minhas capacidades. Então, por exemplo, uma sugestão, uma vez por semana você reserva um tempo para fazer uma coisa que você nunca soube fazer. Costurar, por exemplo, plantar, cozinhar, rebocar parede, pintar parede, serrar madeira, fazer uma instalação elétrica. São todos conhecimentos que ampliam a minha visão de mundo, que ampliam a minha percepção das coisas, tá? Isso tudo está disponível, gente, a um clique de distância, né? Como o pessoal fala aí. E isso vai agregar. Bruno, mas eu não tenho tempo. Será? Lembro muito de um colega aí da nossa doutrina aí que ele sempre falava: você não tem tempo para ler? Acorda 10 minutos antes, você vai ter 10 minutos por dia para ler, né? Então, em vez de acordar 10 minutos antes, eu preferi achar 10 minutos no resto do dia, né? Do que acordar 10 minutos antes, não, peraí que eu acho 10 minutos no resto do dia. Então é isso, gente. Aí eu consegui encaixar essa coisa nova na minha rotina aí. E também coisas para a alma, né? Que é boas leituras, a prece, né? Que nos liga ao nosso Criador, meditação, eu parar e pensar, fazer exercícios de respiração, tudo tão fácil hoje em dia, tão disponível aí. Conversar com quem eu gosto, né? Qual foi a última boa conversa que eu tive com um amigo, com um familiar, aqueles que é bom trocar uma ideia e dar boas risadas, né? Rir é muito bom, gente. Procurem coisas que te divertem. Né? A risada tem um efeito no nosso corpo maravilhoso, né? Liberação de hormônios que mudam o nosso humor, tá? Então não deixem de fazer a terapia da risada na vida de vocês aí. Mas, gente, tudo isso que eu falei era para introduzir o verdadeiro assunto que a gente veio falar aqui hoje, que é sobre a vida futura. Que Jesus, quando veio para a Terra, ele disse que esse aqui não era o reino dele. O meu reino não é deste mundo. O reino dele é outro, é fora daqui. Então, mesmo que a nossa rotina seja muito difícil, muito estressante, mesmo que todas as coisas que nos cercam sejam coisas que nós não esperávamos para nós temos todos esses recursos que eu falei até agora. Mas também nós temos que perceber que esse momento, essa vida, essa nossa encarnação, ela é um período muito curto diante da eternidade. Então, se alguma coisa está difícil, se alguma coisa está dura de lidar, se alguma coisa está complicada para você, espera, aguarda, paciência, porque lá na frente, o que eu fizer hoje, eu vou ter uma boa colheita, tá? Muitas vezes não é muito claro para nós isso, né? A gente se prende tanto, a gente põe a cabeça tão perto do problema que a gente não consegue enxergar, né, as coisas boas que tem ao nosso redor que nos ajudam com aquilo, e que aquilo ali é ruim, é difícil mesmo, tá? Mas é temporário, vai acabar, tudo tem um prazo de validade. A vida muitas vezes é ingrata com a gente. Lá atrás, Moisés, lá no judaísmo, ele falou que a nossa dedicação para Deus, né, nós fazermos tudo que Deus quer da gente, os protocolos, né, para os judeus, tá? Para os judeus, nos reverteria em bens terrenos.
Quer dizer, eu ficaria rico se eu fizesse o que Deus quer. Mas essa visão é lá de trás, ela tem pelo menos aí 3.000 anos. Você não tem 3.000 anos, né? Você é um homem da modernidade, uma mulher da modernidade aí do século XXI. Tem essa visão ampliada já de realidade, tem recurso para acessar tudo. Então, nós não fazemos o que Deus quer para os bens terrenos. Nós nos esforçamos, nós aprendemos, nós crescemos para justamente conseguirmos ser mais felizes, entrarmos em contato com a nossa essência. E esse processo envolve eu ter paciência e uma visão ampliada da realidade. Porque a nossa vida eterna é a vida espiritual. Esse momento aqui na Terra é só uma lição, uma tarefa, algo que eu preciso fazer. E quanto melhor eu fizer, quanto mais carinho e dedicação, com mais amor eu fizer, melhor vai ser a semente plantada que eu vou colher lá na frente. E se a gente prestar bem atenção, né? Se a gente olhar assim com muito carinho, a gente vai notar que é uma satisfação para a gente superar, né, aquelas nossas limitações, superar o nosso mau humor, superar a nossa... quando a gente está marrento, né? É muito importante a gente superar isso. A gente tem uma satisfação de autossuperação, né? E isso é muito importante, a gente comemorar isso e se conscientizar, interiorizar, né? Agregar isso em nós. Eu consigo, é só eu me esforçar mais um pouquinho aí. Não significa então que eu tenha que sofrer, gente, que tudo tem que ser ruim. Ao contrário, né? É bom que eu me esforce, é bom que eu conquiste. Deus não condena que eu seja feliz, que eu tenha bens, né? Mas o abuso disso é que vai me fazer mal. Então eu tenho que sempre ter essa visão ampliada da realidade aí, para que eu possa efetivamente realizar, né? Com alegria, com felicidade, as tarefas que eu tenho. Então, em resumo, para a gente concluir o nosso papo de hoje, né? Eu tenho que estar no presente, olhando tudo com amor e fazendo tudo com a maior quantidade de carinho e dedicação que eu puder. O meu trabalho é minha bênção. Mas, se mesmo assim, aquilo que eu estou experimentando através dele não é bom, não é fácil, eu vou tentar mudar. E eu vou conseguir num certo momento. Mas se mesmo assim isso estiver demorando muito, eu tenho que lembrar que aquele processo é um processo de aprendizado e de crescimento. E que tudo que eu fizer eu vou colher algo positivo. Tudo que eu fizer eu vou colher algo bom. Porque Deus é bom. O Pai é justo. E às vezes a gente não percebe isso, né? Às vezes a gente tem essa impressão que ele é justo com todo mundo, é comigo, ele esqueceu. Né? Mas não esqueceu não, gente. É que às vezes a lição é um pouco mais dura, né? Às vezes as equações, as matemáticas ali, né, da vida é mais difícil. Eu tenho que me dedicar mais, eu tenho que refazer, recomeçar. Então tenham paciência, tenham uma visão ampliada, tenham carinho no coração e sempre olhem mais adiante. Façam o máximo no presente, mas sempre com a perspectiva que no futuro a boa semente vai gerar a boa colheita. Tá? Então não deixem de ter essa esperança. Dediquem-se ao presente, dediquem-se ao trabalho de vocês, façam com carinho, enxerguem o trabalho como bênção, como algo que te traz benefício físico, benefício espiritual, benefício mental, né? Benefício de conhecimento. E com isso, quando nós mudamos o óculos que a gente enxerga a vida, quando mudamos aquelas lentes opacas ou embaçadas pela nossa ignorância e colocamos esse óculos de amor, esse óculos de reconhecimento, esse óculos de gratidão, a nossa vida muda de cores, muda de imagem, fica mais nítida, mais bonita, mais clara, mais fácil de ser vivida. Ótima semana para vocês e até a próxima oportunidade. Muito obrigado.